Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nenhuma conquista é completa sem Deus. Longe dele, nada é ou será o suficiente. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Por mais que você se esforce, conquiste o seu espaço, se capacite, nada do que você conquistar vai poder satisfazer tudo aquilo que existe em seu coração. Então sempre existe um sentimento de quero mais, preciso de mais. Se isso acontecer, assim as coisas darão certo. E nós vivemos sempre nos enganando, gastando tempo em coisas as quais não podem mudar os nossos sentimentos e deixando sempre Deus de lado. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu trabalho demais. Como se alguma dessas coisas que você estivesse conquistando, você pudesse levar daqui. Nada disso você pode levar. Nada disso tem significado. Se você estivesse numa cama de um hospital doente, o que você não daria para sair daquele lugar? Então as nossas prioridades, elas mudam de acordo com o sentido que tem tido a nossa vida. Então se tudo tá bem, é fácil ficar reclamando de tudo. Mas quando tudo tá mal, quando você já não tem mais da onde recorrer, qualquer pequena coisa é uma grande conquista. Então, o que determina isso? A minha necessidade? E qual é a sua necessidade hoje? Você acha que se você tivesse mais, iria mudar alguma coisa? Você acha que se você não gastar mais tempo em Deus, os teus sentimentos eles vão ser diferentes? Você acha que é cumprir alguma regra religiosa que vai fazer você merecedor de alguma coisa ou não? Então Jesus morreu numa cruz para quê? Para que eu pudesse ter posses? O pecado é o quê? Aquilo que me impede de conquistar? Sabe, enquanto a gente não começa realmente a ter sabedoria, nós vivemos acreditando em coisas que não existem. E o pior, gastando tempo. Porque o cabelo, ele vai ficar branco. A pele, ela vai enrugar. Você pode aplicar o teu botox, você pode tentar mascarar os sinais do tempo, mas o teu corpo tá tão velho quanto. Sobe naquelas balanças de bioimpedância que você vai ver a idade do teu corpo, a idade do tanto que você já negligenciou. E é isso aí. No final, nós somos o resultado das nossas escolhas, e nem mais nem menos, justo ou injusto. Se a gente vai lá em Ageu 1, versículos 5, 6 a 9, a palavra do Senhor ela diz assim: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os protegerem do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Vocês esperam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. Então ontem nós falamos um pouquinho, do povo que eles estavam no cativeiro. E como Deus tinha dito, olha, eu vou dar prosperidade, eu vou tirar a desgraça da vida de vocês vão mudar e vocês vão voltar para a pátria. Ageu estava pregando para um povo que tinha voltado da Babilônia. E quando eles voltaram da Babilônia, que Deus tinha tirado eles daquele lugar, qual foi a prioridade dessas pessoas? Buscar os interesses pessoais, quererem reconstruir a sua casa? Ou buscar os interesses de Deus e tentar reconstruir o templo de Deus? Cada um foi viver a sua vida de novo.
E é o que nós fazemos com Deus, buscamos a bênção, nós só queremos o milagre, quem o milagreiro que se lasque. Eu só quero o milagre, eu só quero a bênção, eu só quero a prosperidade. Eu não quero saber a razão que eu fui para o cativeiro, se o cativeiro me fez pensar na minha vida e como Deus era importante, eu entendi isso, e quando eu voltei eu tinha a oportunidade de mostrar se aquilo que eu aprendi com Deus é o certo ou é o errado. E eles voltaram fazendo o quê? Buscando os próprios interesses. Olha a primeira coisa que Deus pede para ele: pense bem no que tem acontecido com vocês. Esse é o revisitar. Isso é você começar a pensar na tua vida, começar a pensar no que tem acontecido, no resultado prático, ao invés de você insistir sempre num novo relacionamento, sempre num novo trabalho, sempre num novo isso ou num novo aquilo, e a tua esperança ela começa. Pensa, por que isso tem acontecido? E o pior que nós podemos fazer ainda é querer culpar outra pessoa quando nós saímos fora da casinha, quando nós somos o culpado. Então eu tenho que parar e pensar, praticamente, o que está acontecendo na minha vida? O importante não é a minha intenção, é o resultado do que eu faço. Nós já falamos sobre o pecado, pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, justamente é esse que eu faço. Mas se já não faço o bem que quero, confirmo que a lei de Deus ela é boa, porque dentro de mim eu vejo uma lei diferente atuando. Eu tenho a vontade de fazer o bem, mas eu não consigo realizá-lo. Por quê? Porque é o pecado quem vive em mim. Isso é bíblico, está lá em Romanos. Então eu tenho que olhar qual é o resultado da minha vida, não a minha intenção. Porque a minha intenção ela não vale nada. Porque se eu estou sendo iludido pelo diabo, dentro da minha cabeça eu estou fazendo tudo certo, mas o diabo está influenciando o meu comportamento. Então no meu comportamento eu estou fazendo tudo errado. E eu não sou o que eu tenho vontade de fazer, eu sou o que eu faço. Ou eu entendo o que eu faço e o resultado do que eu faço, ou a minha vida ela vai continuar sendo a mesma. E Deus está falando, pensa bem. E aí ele começa a dar exemplos do que tem acontecido na vida daquelas pessoas. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Você foi lá e entregou currículo em tudo quanto é lugar, mas ninguém respondeu o currículo que você fez. Por mais que você tenha tentado, por mais que você tenha feito, por mais que você tenha se doado, no final você não recebeu nada. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Então eles tinham que comer? Tinha, mas não tinha para se satisfazer. E o que eu sempre falo, que satisfação só vem junto com Deus. E aqui ele está dando um exemplo de coisas que não se satisfazem. Parece que tudo aquilo que você conquista nunca é bom o suficiente. Por quê? Primeiro que você compara com a casa dos outros, com as coisas dos outros, com o que os outros têm, com o que você vê na internet, com o que você acha justo. Aí você já julga todo mundo porque você é melhor, você não é igual a esse. Cara, tem gente que está pelo menos tentando. E você está fazendo o quê? Além de ficar criticando e julgando as pessoas. Então eu preciso começar a entender, o que eu tenho está me satisfazendo? Não, não está. O que eu tenho é o suficiente? Não, não é o suficiente. Tem vinho, mas não dá para ficar bêbado. Então, o que adianta você ter as coisas se você não pode usar as coisas que você tem? Ou se as coisas que você tem não são o suficiente? E isso nós só aprendemos quando Deus está junto conosco. Por quê? Porque é a graça de Deus que traz a satisfação, é a sabedoria que traz luz aos nossos pensamentos, é ela que coloca o propósito de Deus dentro da nossa cabeça. Tem roupa, porém elas não chegam para proteger do frio. É como se você tivesse todas as coisas e ao mesmo tempo não tivesse nada. E não é esse sentimento que você tem? Você vive com medo de ser assaltado, de alguém entrar na tua casa e roubar as tuas coisas. Então é sinal que você tem coisas que têm algum valor. Agora, para você não tem valor porque é as coisas que você tem, mas para quem não tem nada, daria tudo para ter o teu carro velho, para ter o seu celular estragado, para ter as tuas roupas, para ter isso, para ter o teu trabalho que não é isso. E, cara, tem gente que daria tudo para ter e deve orar para Deus pedindo essas coisas. Então, o que para você é pouco, para as outras pessoas é muito.
Tudo depende das tuas experiências e da perspectiva. Mas sem Deus, nunca vai ser o suficiente. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Está sempre passando aperto, né? Está sempre em dificuldade. Olha o que ele está dizendo. Olha, eu trouxe vocês do cativeiro. Vocês voltaram para a minha terra. Ao invés de buscarem os meus interesses, vocês estão buscando o interesse de vocês. Sem mim, vocês nunca vão ter nada. E nós vivemos essa vida tentando encontrar algo, né? Encontrar o amor. O amor longe de Deus. Queremos formar famílias longe de Deus. Queremos nos divertir longe de Deus. E é só isso. Uma eterna busca onde nós nunca seremos satisfeitos e nem iremos colher nada na medida que nós precisamos. E de vez em quando alguma coisa dá certo. Só que aí vem o quase, não vem? Puxa, tava tudo certo para ir, mas não deu certo. Tava tudo certo para ser contratado, mas não contratou. Nossa, a primeira conversa que eu tive com ela ou com ele foi maravilhosa, mas flopou. E aí? O que será que está acontecendo nisso? Vocês esperam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. Não parece a tua vida? Trabalha muito, mas não tem nada. Mesmo dormindo, acorda cansado. Não tem paciência, não tem felicidade, não tem satisfação. Não tem nada de bom na tua vida. E quando alguma coisa é para dar certo, não dá. Deus está fazendo um relato de um povo, onde eles viveram 70 anos exilados no cativeiro, sendo obrigado a viver uma outra cultura, a viver apartado de Deus, dos sentimentos de Deus. E quando nós não conhecemos o mundo espiritual, nós achamos que a vida são só as coisas dessa vida. Então, na nossa cabeça, quando nós não temos sabedoria, apenas eu ter coisas e encontrar pessoas é o suficiente. E isso não é o suficiente. Porque se fosse assim, não tinha mãe com família e tudo, com depressão, deitado numa cama que não sai de um quarto. Não tinha pai tirando a própria vida, porque não suporta mais aquilo que vive. Não tinha filho que vive internado em tudo quanto é clínica, usando droga para tudo quanto é lado. Não tinha essas prostituição, não tinha essas coisas, não tinha nada. Nada, nada, nada. Não tinha gente tentando apostar para ver se ganha um cacauzinho. E é sempre isso. Isso daqui parece o tigrinho. E não lembra da passagem? Aquele que muito tem, muito será dado. Aquele que pouco tem, até o pouco que tem será tirado. Porque ou eu tenho muito com Deus, ou eu tenho nada. E se eu acho que eu vou conseguir vencer essa vida pelo meu esforço, porque tudo aqui nós estamos falando do esforço das pessoas. Ah, mas nós fomos lá e semeamos. Mas quem faz crescer? Não, mas é porque nós comemos. Mas quem traz satisfação? Porque não é normal uma pessoa comer mais do que precisa todos os dias. Não é normal. Se eu como mais do que eu consigo, eu passo mal. Então, para uma pessoa ela ter comido tantas vezes mais do que precisava, entendeu? Alguma coisa tem de errado. E a soma disso vai estar no corpo da pessoa. E depois para fazer? E depois para tirar esse sobrepeso? E depois para voltar ao normal? É só com o Espírito Santo. Porque não adianta a pessoa ir lá fazer a bariátrica. Não adianta. O gatilho que está na cabeça dela, o diabo que está ali na cabeça dela, na mente dela, continua lá. E ela tá achando que porque ela mudou o corpo, tudo vai ficar bem. Não, agora que eu tô treinando aqui, agora eu fiquei gostosão, gostosona. Olha agora olha como eu tô cuidado. Olha, agora meu ex-marido vai dar valor em mim. Olha como eu tô bonitona. Porque na época que tava casada, não se cuidava. Não, eu tenho que cuidar da minha família. Cara, nós temos que cuidar, primeiramente, do que é de Deus. Do templo do Espírito Santo, de tudo. Se eu tô com Deus, eu tenho uma relação correta com todas as coisas. Eu tô ligado no mundo. Eu não tô vivendo sem prestar atenção ali, invejando a vida dos outros. Eu não tô ali querendo o que os outros têm, querendo julgar, querendo falar o que cada um é. Não, eu tô vivendo a minha vida.
eu tô de olhos abertos, eu tô de joelhos dobrados, entendeu? Eu tô com a oração dentro dos meus lábios, eu tô com a palavra dentro do meu coração. Então ou a gente começa a entender a vida, ou você vai começar de novo, continuar semeando, achando que você vai chegar um dia que você vai colher. Não vai colher. Se você acha que o tempo te ensina alguma coisa, o tempo não te ensina nada. Só mostra a quantidade de erros que você cometeu. Se a gente olha aquela passagem da mulher adúltera, aonde as pessoas já estavam com pedras para apedrejá-la, e Jesus fala que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Quem que foi as primeiras pessoas que largaram as pedras? As pessoas mais velhas, porque elas tinham mais pecado. Então o tempo longe de Deus só nos torna mais pecadores, só vai ter mais coisas para a gente se arrepender. Sabe, ou a gente tem a humildade de reconhecer que nós vivemos buscando só os nossos interesses e que a casa de Deus ela ficou abandonada, sabe, que as coisas que Deus te deu ficou abandonada, sabe, que você não consegue, sabe, gastar um tempinho para Ele, para nada. E por isso foi que eu, Senhor Todo-Poderoso, fiz isso. Foi porque, olha por quê, vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. Eu tenho prioridades na minha vida, e Deus é a primeira. Se eu tiver que fazer uma coisa minha e evangelizar alguém, eu evangelizo alguém. Eu ganho alguma coisa para isso? Não, não ganho nada. Se eu tiver que buscar o meu interesse e fazer alguma coisa para Deus, eu faço para Deus. E eu tento fazer no mais rápido possível. Eu tento entregar. Porque me incomoda. Isso me incomoda. Me incomoda. Porque tudo que eu pedi para Deus, Ele me deu. E aquilo que Ele me pede eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo, porque eu estou gastando nas coisas que Deus me deu. É muita loucura. Cara, se eu não consigo retribuir para Deus, sabe, o tamanho da misericórdia, do amor que Ele teve por mim, se eu não conseguir reconhecer que Ele me tirou de um buraco, sabe, se eu não conseguir fazer minimamente uma coisa para Deus, poxa, que tipo de pessoa que eu sou? Eu fico esperando demais das pessoas, mas eu entrego o quê? Cara, eu tô com tanta cobrança, mas que dívida é essa que as pessoas contraíram comigo? O que eu fiz tanto assim? Sabe, então a gente se aposta de uma coisa que não existe, achando que as pessoas elas são obrigadas. Ninguém é obrigado a fazer nada por nós. Ninguém é obrigado a retribuir o amor. Ninguém é obrigado a pagar o bem que recebeu. Ninguém é obrigado a nada. E isso também não é dívida, porque se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro. De graça recebeis, de graças darás. Sabe, então Deus ele já nos orientou da forma que nós deveríamos viver e nós estamos aqui querendo criar um novo evangelho onde se baseia em coisas, em bênçãos, em milagres. Jesus mesmo falava, eu não vou fazer mais um milagre entre vocês, o último milagre vai ser o de Jonas. Vai ser o de Jonas. Sabe, ou a gente começa, sério, eu tento às vezes, de verdade, eu tento colocar as coisas de uma forma onde todo mundo possa entender. Só que enquanto tiver uma desculpa ainda, enquanto você achar que tem uma razão, você vai continuar vivendo na escuridão. Porque não tem razão para viver na escuridão. Justamente vivemos por não ter uma razão, por não ter um propósito. Quer continuar sentindo triste até quando? Quer continuar esperando as mesmas coisas até quando? Você acha que se sair um processo, se você ganhar uma causa, vai mudar? Não vai. Tem pessoas que ganharam na loteria milhões. Você olha, hoje elas já não têm mais nada. Deus soprou para longe. Se você acha que você vai vencer sem Deus essa vida, você está vendo tanto de quase. Vai trabalhar demais e não vai satisfazer, vai ter isso e não vai ter aquilo. É sempre pesando, sempre balanceando, sempre dependendo. Se a gente vai lá em Isaías 55, versículos 6 a 9, a palavra do Senhor ela diz assim: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e o perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês agem.
Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima das ações de vocês. Então Isaías, o profeta que previa a vinda de Jesus, que também exortava as pessoas que estavam no exílio, disse muito antes qual era o caminho que essas pessoas deviam ter seguido. Então, por desconhecimento da palavra, ou por buscar a Deus por campanha, por propósito, né, por tempo. Enquanto estamos no exílio, somos fervorosos. Enquanto está tendo a quaresma, nossa, virei o crente praticante. Mas passou, não tenho mais essa necessidade. Eu não tenho necessidade de pegar e seguir o que a palavra diz, porque a palavra é muito restrita. Eu não quero. Eu quero ter a liberdade entre um pé no céu e um pé no pecado. Eu sou um híbrido. Eu sou meio homem e meio demônio, né? Porque é uma loba na cama e uma santa, não sei não. Esse é o tipo de coisa que a gente acredita. Essas maluquices. E depois quer que dá certo. Então, nos momentos de dificuldade, no momento que eu parei e pensei na minha vida e eu estou vendo que alguma coisa está errada, alguma coisa dentro do meu coração está me acusando, Deus não está perto de mim, o que eu tenho feito não está certo, eu não quero mais ser essa pessoa, eu não quero mais ficar mentindo, eu não quero mais ficar enganando, eu não quero mais ficar manipulando, eu não quero mais ficar me vitimizando, eu não quero mais ficar culpando as pessoas, eu não quero mais sentir raiva, ódio, ciúme, inveja, não quero mais ficar brigando, não quero mais ficar discutindo, não quero mais nada dessas vidas. Procurem a ajuda de Deus enquanto pode achá-lo. E nós podemos achar o Senhor quando nós o procurarmos de todo o nosso coração. E como que eu acho a Deus? É indo na igreja? Porque eu vejo as pessoas sempre condicionando igreja a Jesus e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai na igreja para ouvir a palavra? Ok. Mas a palavra pode estar dentro da tua casa se você ler a Bíblia. Você vai na igreja para ouvir um louvor? Ok. Mas você pode pôr um louvor para ouvir dentro do teu carro, dentro da tua casa, dentro do teu celular ou em qualquer lugar. Então você está indo na igreja para quê? Para ter comunhão com outras pessoas? Se eu falar de Jesus para outras pessoas, eu também estou tendo comunhão, porque a igreja primitiva era desse jeito. Então não existe nada dentro da igreja que você não encontre fora. Mas Deus deixou o templo, está lá destruído, está lá em Jerusalém, destruído. Porque nós nos tornamos igreja quando nós obedecemos à vontade de Deus. Agora é quando eu entro dentro de um lugar para seguir a vontade dos homens, onde eu preciso pagar para estar naquele lugar. Você paga. Mas o templo... Cara, quando Davi ia construir o templo de Deus, deu tudo que era necessário para construir, não ficou mendigando nada para ninguém, não. Quando Deus tem que fazer, Ele já tem o que é necessário para ser feito. Você acha que algum de nós poderia parar a obra de Deus? Então, você pode criar milhões de desculpas, mas Jesus disse, entra no silêncio do teu quarto e ora pro teu Deus. Então você pode continuar aí dando desculpa, indo se alimentar da palavra uma vez por semana numa igreja. Ou você pode se alimentar todos os dias e a tua vida mudar, porque a tua vida vai continuar sendo a mesma coisa daquele povo do Ageu. Sempre vai estar vivendo um quase feliz, quase casamento, quase trabalho, quase qualquer coisa. E depois aqueles que conseguem você inveja e desmerece, porque você é muito mais merecedor, só que parece que Deus não descobriu isso ainda. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. O que determina uma pessoa? É o que ela faz e o que ela pensa. Por que Deus fala, não é contra a carne ou sangue que nós temos que lutar? Porque não é contra um corpo. Um corpo é apenas um lugar onde o Espírito pode habitar. Ou o Espírito Santo habita, ou o demônio habita. Se o demônio habita, mau pensamento, perversidade. Você vai olhar no comportamento. E uma pessoa que vive com o demônio, ela vai beber, ela vai usar droga, ela não vai ter descontrole, ela vai ser emocionalmente dependente de outras pessoas. E é só isso.
Da vida dela é só acusação, da boca dela é só isso. Quando ela faz algo bom é porque ela quer alguma coisa em troca ou porque ela tem medo da opinião das pessoas. E é isso, sempre ilusões. E as pessoas que vivem ao lado de Jesus, essas você nota a diferença. Essas você vê que elas estão aí sempre bem, independente do que está acontecendo, elas estão bem. Elas não vivem esperando alguma coisa desse mundo, elas vivem esperando o Senhor, elas vivem esperando a segunda vinda do Senhor. E enquanto o Senhor não chega, enquanto a segunda vinda não vem, nós temos o Espírito Santo para nos consolar, para nos fazer companhia, para não nos deixar sozinhos, e nós ficamos buscando o Senhor nesse tempo todo, orando, conversando, fazendo. Então eu preciso abandonar a minha perversidade, os meus maus pensamentos e o meu comportamento. E como que eu faço isso? Pensando no que eu tenho vivido. Porque se eu não acho mal no que eu faço, que mal tem? Pois ele tem compaixão e o perdoa completamente. Se eu me arrepender, eu vou ser perdoado. Se eu entender o sacrifício que Jesus fez, eu vou ser perdoado. Se eu me sentir pecador, porque o Espírito Santo me convenceu, eu vou ser perdoado. E eu vou mudar também o quê? O meu comportamento e os meus pensamentos. Mas eu preciso ler a palavra. Não tem como a gente mudar isso. Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Então olha que quando o Espírito Santo está em nós, nós deixamos de pensar como nós pensávamos no passado. Se você está se convertendo, você precisa examinar a tua mente e a tua consciência, porque se você acredita em coisas do passado, é uma brecha para o diabo entrar na tua vida ainda. Porque Deus está falando, os meus pensamentos não são os seus. Então eu ressignifiquei a minha vida inteira, porque o que eu planejei longe de Deus não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou para mim. E é por isso que hoje eu coloco o reino em primeiro lugar ao invés dos meus interesses. Poxa, quem não queria dormir um pouquinho mais num domingo? Ontem eu acordei às 3h20. Num domingo. E eu não precisava. Por nada. Mas Deus queria que fosse assim. Deus tinha algo para mostrar. Deus tinha algo para revelar. Então eu vou pôr uma soneca. Vou dormir um pouquinho mais, porque hoje eu posso, porque eu estou cansado. Então, ou eu paro para construir a casa de Deus, entre aspas, para alimentar o meu corpo e para me preparar para aquilo que Deus preparou para mim, porque eu não conheço os pensamentos dele. Ontem nós falamos sobre confiar no que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. Mas isso é o que eu faço. E a Ageu estava mostrando para o povo, ó, a vida de vocês está essa desgraça inteira, porque vocês só buscam o próprio interesse de vocês, só estão atrás das coisas de vocês, só isso para vocês interessa. Então, quer viver longe de Deus, apartado. E eu não ajo como vocês. Então Deus, ele não tem nada a ver. Aquilo que nós vivemos longe de Deus não tem nada a ver. Por isso que nós perdoamos as pessoas. Porque quando nós vivemos longe de Deus, nós vivemos a maldade. E toda ela, de toda forma. E da mesma forma que eu fui perdoado, eu preciso perdoar as outras pessoas que se arrependeram dos seus maus caminhos. Tem esse ponto. Porque o perdão sem Deus não adianta nada. Não resolve nada. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Então olha como nós vamos ter uma vida totalmente diferente da vida que nós tínhamos. Paulo ele vai falar, olha, vocês vão se tornar novas criaturas. E essa é a mudança que Deus propõe a nós. Essa é a conquista que nós temos que buscar. Porque sem isso a nossa vida ela nunca vai estar completa. Você vai ter mais recursos, você vai ter mais posses, você vai ter mais tudo. Mas cada vez se sente mais sozinho, mais vazio, mais triste, mais desiludido. Porque conforme você vai conquistando, vai acabando o que se conquistar. E aí você percebe que você já não tem satisfação em nada dessas coisas. E aí você vai acreditar que se outros relacionamentos, o meu filho, o meu isso, o meu aquilo, o meu amigo, você começa a colocar a culpa nas outras pessoas. E tudo que a gente está reclamando, nós estamos falando sobre a ausência de Deus na nossa vida. Ao invés de buscar o Senhor, nós ficamos buscando coisas desse mundo, coisas que não satisfazem,
coisas que podem trazer prazer momentâneo, mas vai passar. Agora dá para você entender que sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, nunca nada vai ser o suficiente. Nunca nada vai ser bom o bastante. Sempre você vai estar com uma coisa pensando em outra. É sempre isso, sempre. Enquanto nós encontramos a plenitude em Deus, estamos satisfeitos com o que temos, da forma que temos, e as nossas expectativas elas estão no Senhor. A nossa vida é servir o Senhor e ajudar que outras pessoas possam encontrar a salvação em Jesus Cristo. Tem gente que só vive buscando a própria vida e mais nada. E vai chegar um tempo onde tudo vai ser ceifado, onde tudo vai ser assoprado para longe. E depois errado ainda é Deus, que não segurou. Olha a loucura que a gente vive. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa entender essa mensagem, que você pare para pensar no que tem acontecido, que você pense na razão, ao invés de você querer culpar as pessoas por elas não agirem da forma que você imagina. Pensa sempre por quê. Você começa a entrar em uns ciclos onde você entra em negação, onde você entra em gatilho. Pensa no resultado das tuas ações. Se elas não te levarem para mais perto de Deus, elas estão te levando para mais perto do diabo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.